sejam bem-vindos! Está no ar mais um podcast. Esse é o Conexão Ágape e aqui você vai encontrar muitas histórias que irão edificar a sua vida. Você que está chegando aqui pela primeira vez, eu faço um convite para você se inscrever aqui no nosso canal. Já temos várias histórias aqui que já foram ao ar, que você pode conferir. E coloca aí, clica aí no sininho para você não perder nenhum episódio. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado especial, Eliomar Mota. Seja bem-vindo, Eliomar. Muito obrigado, Geise. Obrigado pelo convite. Agradeço muito estar participando hoje aqui com vocês. E espero que eu possa engrandecer aí o trabalho de vocês com bastante conversa motivacional, com bastante boas energias para a gente conseguir trazer boas novas vontades, novos objetivos para as pessoas que assistem a gente. Isso aí, e você já vai conhecer hoje aqui a história do Eliomar Mota, uma história de motivação, de superação e um pouco, da história de vida dele. E também está participando com a gente aqui a Sandra Alves, Olá. Mais uma vez. Estamos aqui, né, Sandra? Estamos aqui para essa história surpreendente, de transformação mesmo, de força de vontade. Espero que vocês curtam também. Que bom. Então, pessoal, olha só. Você, para outras pessoas também terem conhecimento dessa história, compartilha aí esse vídeo. Pra todo mundo que vocês conhecem, Compartilha aí para os amigos, para a família, para os grupos de WhatsApp, que todo mundo merece conhecer a nossa história de hoje. Então, Eliomar, na verdade, a gente convidou você hoje aqui porque a gente vê que você teve uma transformação de vida muito grande, Sim. E visível, Uhum. E você eliminou cerca de 40 quilos. Foram mais. Mais de 40 foram quilos? 54, 55 Uau. quilos. Em quase um ano Hoje e a meio. gente está em 2 anos e 4 meses aproximadamente. E hoje você pode dizer que teve uma transformação de vida porque você teve uma mudança de hábitos. Na verdade, assim, tudo começou a partir do momento que, durante a pandemia, no ano de 2019 para 2020, eu contraí o Covid numa viagem, que eu fui para o Rio de Janeiro, e eu voltei de lá, inclusive no próprio avião, com o Covid. Já voltei doente já. E eu estava naquele momento com 140 quilos. Quantos Então, anos? Eu estava com 32 anos. 32 anos. 32 E você tem quantos de altura? Hoje eu tenho 1,67 que eu tenho. Então eu sou uma pessoa de estatura baixa. Uhum. Para ter 140 quilos, ocupa um espaço grande, Ocupa bastante lateralidade, Precisa da lateral maior. Então, assim, já começou ali naquela viagem alguns gatilhos, Tanto que na viagem, eu esqueci de mandar algumas fotos para você. Uhum. Eu tenho, inclusive, até a camisa que eu estava nesse dia. Sério? Até hoje eu tenho, eu tenho algumas coisas que eu guardo, assim, só para lembrar da época, Mas assim, eu fiquei com essas camisas de proteção solar, e eu fiquei a viagem toda com ela, porque eu fiquei com vergonha de tirar a camisa. Então assim, era uma coisa dentro de mim, A gente, apesar que assim, hoje a gente está num momento da sociedade que tenta romantizar, a questão da obesidade, a questão você pode ser o que você quiser, só que nem sempre o que você quer é o melhor para você. Entendo. No seu caso já era No meu caso já estava a né? questão afetando não só a saúde, já estava autoestima, questão profissional, que eu vou comentar mais um pouco, questão pessoal, então assim, tudo isso envolve. Sim. Então, a partir daquele momento, eu voltei de viagem, eu voltei contraído Covid, eu fiquei em quarentena, Fiquei 20 dias em casa. E nesse momento foi onde assim, eu tive um momento que eu pude refletir muito sobre o que eu estava fazendo até ali, Com 32 anos, no estado de obesidade mórbida já. E eu falei, o que vai acontecer daqui para frente, Por exemplo, eu estou aqui doente, eu posso acabar no hospital e nem voltar para casa. Sim. E eu não fiz metade das coisas que eu queria para minha vida ainda. Sim. Você tinha família já, já casado, então assim, não tinha feito nada ainda, muito novo, Então assim, eu falei, não, tem que mudar isso. Deu um start. E aí, a primeira coisa que eu prometi para eu mesmo foi de procurar um médico. Então aí veio outras questões familiares também.
A minha mãe, toda a família da minha mãe é diabética. Só a minha mãe não tem diabetes. Minha mãe tem pré-diabetes. O restante dos irmãos, ela perdeu 2 irmãos por conta da diabetes. Meu tio, que eu tenho um tio ainda vivo, que foi com diabetes. Minha avó tinha diabetes. Então, assim, é um caso familiar muito grave. Graças a Deus eu não tenho nem próximo, é super regulado, sempre controlo bem, né? E a minha mãe não tem e meu pai faleceu por infarto. Nossa. Então, assim, um histórico familiar de doenças que tudo isso, a obesidade... E tudo isso veio na sua mente, assim? Tudo isso nessa veio um coisa. momento que eu comecei a pensar em tudo isso. Então, assim, tinha todos os ingredientes necessários para que... Pra dar ruim, né? Pra dar ruim. Pra dar ruim. Então, assim, eu tava ali alimentado, rodeado de um sistema que poderia a qualquer momento me levar a qualquer lapso. Meu pai faleceu com 50 anos. Você tinha quantos anos quando ele Tá, faleceu? 32. E você teve esse start, assim, algumas pessoas falavam ou não? Foi só Não, você mesmo? essa questão de falar, muitas pessoas não falam. Você sente. Olhar, quando você vai a algum lugar. Existe realmente uma seletividade em relação a isso. As pessoas julgam você diferente, né? Tudo que você vai comprar numa loja, você compra primeiramente se ele é bonito, a estética, é a mesma coisa. Sim. Mas eu digo assim, Leomar, no sentido de alguém da família, né? Falar, não, você tem que procurar Não, na ajuda, verdade né? assim, Você tem- minha mãe sempre me cobrou muito isso. Até por conta de todo esse contexto, ela sabia que isso poderia me levar Alguma a enfermidade. alguma coisa, alguma comorbidade ou qualquer tipo de doença. E assim, ela sempre me cobrou muito. E eu sempre pratiquei esporte. Sim. Eu sempre joguei bola, eu sempre pratiquei musculação desde os 14 anos. Olha só. Então, eu sempre ia à academia de bairro, quando nem tinha professor de educação física. Era um cara que treinava e dava aula ali. E tinha os alunos que queriam. Tudo enferrujado. Era assim que era, só o mofo, a academia. Eu ia com 13, 14 anos, eu ia com meus Você já tinha amiguinhos. esse gosto, Eu né? sempre tive o gosto. Então, sempre eu tive um porte físico mais forte por conta de eu sempre ir pra academia, né? Mas só que aí, depois de um tempo, eu parei totalmente. Qualquer tipo de esporte. E aí, eu tentei aprofundar muito no trabalho, Entendi. né? Voltando lá, eu peguei e fui ao médico, né? Fui ao médico, o primeiro médico que eu procurei foi um cardiologista. Aí eu fui no cardiologista, fiz todas as... Isso depois que você passou Depois da que Covid? terminou o período do Aham. Covid, foi praticamente 2 dias depois eu já fui no médico. E aí eu fiz uma bateria de exames, né? Toda a bateria de exames que eu podia fazer para saber se eu tinha Alguma coisa. inclusive se eu tinha alguma sequela do Da Covid, Covid, que eu né? fiquei A preocupado, gente né? tinha muitas incertezas naquela época, E aí né? eu cheguei e fiz, ele foi e falou, não, você não tem nenhuma comorbidade ainda, porém você está com um mundo a 200 km por hora na estrada. Então, assim, o coração de uma pessoa que bate assim, o seu tá batendo assim. Nossa. Você tá fazendo ele, forçando ele muito a trabalhar, né? Trabalhar muito forte. Então, uma hora, ele vai Ele vai pifar, parar. né? Meu Então, assim, ele falou, você ainda é novo, você ainda tem condições de reverter isso sem precisar de uma intervenção cirúrgica, de você você tem condições de fazer isso, né? E aí eu saí dali com a chave virada. Dali eu saí com a chave virada. Dali eu comecei a já procurar, eu já tinha treinado na Aero, na época, na Aero Fitness, né? Depois fui lá, conversei com o Grey, falei, Grey falou, não, vai lá, volta lá trabalhar, fazer treino lá com a gente e tal. Procurei um nutrólogo. E aí foi outro fator que eu descobri. Eu tava com os hormônios todos alterados. Meu Todos Deus. meus níveis hormonais estavam todos alterados. Você achando que tava abalando. Então, aí que é o negócio, né? Porque o que Não, eu acontece? falo assim A maioria porque- das pessoas pegam e vão no extremo. Isso. Hoje fala, não, hoje eu vou mudar de vida, amanhã eu vou começar a academia. Só que você tem que saber várias coisas. Primeiro, você tem condições de chegar e sair correndo na rua, às vezes até de caminhar. Sim. Você não sabe se você tem problema no joelho, se você tem um problema no coração, se você pode fazer aquele tipo de atividade. Sim. Então, se você não procura o profissional, antes de iniciar,
você corre um sério risco de se lesionar e parar novamente. Aí que vai ser pior. Aí para Aí de você- vez, aí né? você Talvez fala- para até aí de qual vez, que não vai tenha ser mais a- ânimo isso. de nada. Aí qual que vai ser a grande desculpa que você vai dar? Ah, eu comecei e eu não consigo fazer porque eu me machuco. Ou julga até o profissional, né? Ah, não, ali ninguém não me deu orientação, então, ali não é pra mim não. Depois que eu melhorar, vou procurar outro lugar. Com certeza, com certeza. Aí fiz os exames, comecei a melhorar meu sistema hormonal e aí começou a dar bastante resultado. Aí, tipo, meu metabolismo começou a acelerar, meu metabolismo estava totalmente baixo. Nível de testosterona baixo, nível de cortisol alto. Então, todos os níveis estavam todos alterados. Fora do lugar. Tudo fora do lugar. Tudo propício a ser obeso. Nossa. Eu estava com um corpo praticamente inerte, Uhum. só armazenando gordura. Eu estava com cerca de 56% do meu corpo de gordura. Nossa. E nesse período, qual que era a sua rotina de vida? A minha O que você rotina, fazia nessa época? basicamente, era acordar, trabalhar, voltar, sentar na frente da televisão, comer. Trabalhar, pagar boleto? É aquela rotina que a gente entra no modo No automático. Modo automático. É bem isso. É exatamente isso. E aí você vai para as facilidades. Uhum. Ah, chegou, tô cansado pra Vou caramba. pedir uma O comidinha. que eu vou pedir? Lanche. Hoje a gente tem facilidade. É, Vou no iFood, antes tinha Uber Eats, tem Uhum. tudo os eats da vida tem, Pra né? entregar, pra Pra facilitar. Fora carro de lanche próximo. Todo lado. Você comia muito lanche? Não muito, nunca fui de comer muito. Só que quando você está com um nível o seu corpo está num nível de obesidade alta, você não tem como queimar aquilo que você Sim. come. O Vai pouco que você concentrando. come é muito. Você não consegue comer e aquilo ser gasto, né? E esse é o maior problema, você não consegue gastar energia. Só acumula. Só acumula. Você, vamos supor, eu poderia até comer 2.000 calorias, que seria uma dieta básica de uma pessoa. Só que aí meu corpo trabalhava ali para gastar 1.000, todo dia tava armazenando 1.000 calorias, Nossa. entendeu? É. Então, assim, você fica num estado onde você é só passivo, Uhum. né? Você só vai, é um modo passivo. Então, a chance de você ir piorando é muito alta. Você pode verificar essas histórias do Discovery, do que você vê aqueles quilos mortais, eu esqueci o nome dos programas, que você vai ver que as pessoas, elas iniciam comendo pouco e às vezes são até atletas. Uhum. E com o tempo, aquilo só vai aumentando porque ela vai se entregando. Vai se entregando, vai se Esse é o perigo, entregando. né? Quando tá assim. E chega um momento que ela joga de vez. Que o cara tá comendo 7 hambúrguer de manhã pra acordar, Deus, sabe? meu Deus. Nesse nível. Então, assim, a partir disso eu comecei a fazer atividade. E começou aí um processo lento, né? Uhum. E assim, aí você foi melhorando outras coisas pessoais, né? Principalmente a autoestima, você vai melhorando. Porque qual que era das minhas maiores inquietudes? Eu ir numa loja e nunca ter roupa pra eu comprar. E aí eu ficava bravo com a loja. Como que não tem roupa no Como meu que não número? tem uma roupa pra pessoa mais grande? Mas aí eu sempre falava, mas o problema não é a loja. É eu. E isso é difícil de se aceitar. Eu sei que é difícil. A pessoa aceitar que não tem, ela tem poucos espaços que cabe ela, digamos assim, né? Exato. E assim, isso não é julgar quem gosta, mas só que você tem que entender que ninguém precisa se padronizar a você. Você, Sim. às vezes, tem pessoal, que... né? pessoal. É o que você tá O que sentindo. tá incomodando. E né? assim, eu me sentia muito incomodado. Sim. E muito incomodado mesmo. E assim, você começa a ter limitações para várias coisas. Tinha uma coisa que outra coisa que foi assim, porque são várias coisas, não tem como falar, é uma coisa que te incomoda, né? Sim. Quando eu estava fazendo a faculdade, a segunda faculdade minha, eu fazia a faculdade aqui na Fernando Corrêa, e eu tinha que utilizar praticamente 2 cadeiras para estudar. Para estudar. Porque as cadeiras de lá, aquelas Era cadeiras frágil. de braço, ela era muito, muito curta, então praticamente eu não conseguia Você ficar juntava sentado. as 2 cadeiras, que era a cadeira de braço. Um para ficar assim do lado e assim para conseguir estudar.
E assim, eu ficava intrigado, assim, mas por que a faculdade não tem, faz a carteira não tem maior? acessibilidade? Era isso, Né? exatamente. Não tem acessibilidade, não sei o quê. Só que depois de um tempo eu fui vendo que isso não era o problema, não era ali. O problema era eu que não queria mudar, quando eu usava Sim. isso como desculpa para eu não fazer uma alteração na minha vida. Na verdade, você sabia o que precisava mudar, porque quando está incomodando, acredito que você já deu um alerta que você precisa mudar. E o Sim. interessante Só que- da história dele é isso, é que ele pegou, né, que precisava mudar. Tem uma ação para E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Isso é um Diga-me. relato no meu nutrólogo. Ah. Ele falou para mim, quando você veio aqui a primeira vez, eu falei que você não ia voltar aqui. Porque ele Ele foi falou, sincero. eu falou bem assim, uma coisa só que você me deixou assim alerta, porque eu falei, eu quero mudar. Porque ele falou, ninguém fala. Aham. É muito pouco. Aí a pessoa fala, minha mãe falou pra eu vir aqui, Eu preciso. eu preciso, não sei quem, eu preciso ir num casamento, sempre tem um motivo único só. Aparente, né? E assim, e ele falou, eu realmente, ele falou, eu vou ser sincero pra você, eu não achei que você ia ir tão longe, né? E assim, eu comecei a ver que eu precisava criar o quê? Um ecossistema favorável para isso acontecer. Sim. Então eu tive que mudar muitas coisas. Rotina, aquilo que a gente estava conversando aqui nos bastidores aqui, do que você alimenta de informação, Aham. né? Pra E alimentar. pessoas. Então eu comecei a assistir canais no YouTube de pessoas que ensinavam a treinar, Olha. ensinava a cozinhar, ensinava a calcular a dieta, ensinava a mudar o mindset. Eu me agarrei muito. Muda a mente, Mudar, né? eu mudei meu mindset É assim, legal. muito grande. Então assim, eu me agarrei muito à história de bodybuilders. Assim, a gente, nem todo mundo tem assim, conhecimento de entender a história desse tipo de atleta. Sim. Só que são pessoas que eles são, talvez dentro do esporte, são os atletas mais disciplinados que tem no esporte, porque eles não têm chance de erro. Aham. Eles Então. é grão de arroz. E é muito tempo de preparação. É muito com uma pouca tempo. competição Ele que vive a vida inteira em Só em preparação. preparação. Ele cuida do corpo quando não está em preparação e ele cuida do corpo quando está em preparação. É um estilo de vida. É o né? estilo de vida. Então, assim, eu comecei a entender que eles tinham que abdicar de muita coisa para conseguir resultado. E eu comecei a não criar a vida de atleta, mas sim de tipo de pensamento. Uma mentalidade, a né? mentalidade deles, entendeu? Então, assim, eu via lá um atleta que o cara tinha lá, ele conseguia fazer 1 hora de cardio de manhã, aí ele dormia, acordava, lógico que ele vive para isso, Sim. né? Diferente, como eu falei, é pegava o o mais estilo de de vida 7, dele. né? A gente não tem que viver a vida do atleta, a Isso, gente tem é que inspirar, né? Exatamente. E aí ele treinava à noite, aí ele tinha que, às vezes, viajar, ele tinha que trabalhar do mesmo jeito, ele tinha que botar, e às vezes o cara nem era só atleta, ele tinha que trabalhar durante o dia, e ele conseguia fazer tudo. O cara tinha 2, 3 filhos, tinha família, eu falei, cara, mas o cara Como consegue. Pode, né? Falei, como? O dia dele tem 24 horas igual o meu. Vou estudar a mente dele. Aí eu comecei a ir a fundo, né? Comecei a ir a fundo. E aí eu comecei a ver que era a minha rotina que estava errada, né? Eu estava dormindo muito tarde e acordando muito tarde. Eu não preparava nada pra mim, pra você ter ideia, eu não arrumava nem a roupa antes pra eu ir trabalhar no outro dia. Ou Então, seja, assim, tava jogado. Organização, né? Organização. Então, eu comecei a ver isso. Então, eu falei, o que eu preciso facilitar Olha que interessante. para que eu consiga fazer tudo isso? Então, uma das coisas que aquilo que eu falei pra você, eu já saio com a minha roupa de treino. Aham. Porque eu sei que se eu for em casa, eu vou perder 1 hora e pouco, e às vezes vai ter algum motivo pra eu não ir. Cansar. Outra coisa, meu treino é inegociável. Hoje. É Hoje inegociável. faz parte da sua vida. Não, é inegociável. É a mesma coisa. Se você tem que trabalhar todo dia, se você tá doente, se aconteceu problema verdade. familiar, se aquilo... Você não tá legal. Se você não tá legal. É. Às vezes, lógico que não é a questão totalmente Ao extremo. ao né? extremo, mas assim, isso eu levo pro meu dia a dia.
igual, por exemplo, vou citar o exemplo de ontem. Ontem eu tinha um casamento à noite pra ir. Você 7 foi treinar horas. primeiro? Não, eu levei minha roupa. Ah, E na frente do escritório meu tem 2 academias, por coincidência. aí, ó. E eu fiz uma matrícula na frente da academia, eu não treino todo dia lá. Aham. Mas quando eu preciso, eu vou lá. Aí ontem, na hora do almoço, eu parei, fui lá, treinei. Olha só. Aí eu voltei a trabalhar. Pra ir dar Mas eu tempo já pro fiz, casamento. então assim, eu sei que aquilo é uma meta diária É. do dia. Eu tenho as minhas metas diárias do dia. Então eu saio todo dia com a minha comida. Até para evitar de comer coisa na rua. Porque se você deixar, com certeza você vai comer alguma coisa na rua. E nem sempre que tá ali na rua é o que você precisa. É verdade, é o que é mais fácil, né? Hoje, na verdade, tudo aquilo de alimentação é para facilitar as nossas vidas, né? Tudo congelado, tudo prático, você coloca lá. Só que nosso organismo não absorve nada, pelo contrário, né? Muitos alimentos ultraprocessados, ele causa danos não só para o nosso corpo físico, como também já tem pesquisas que mostraram o que causa na vida de uma pessoa que só come industrializado, até a Longo memória prazo. dela. Ela atinge a memória da pessoa. Aham. E para quem faz a alimentação correta. Então, é facilidade? É facilidade. Só que a gente tem, como você falou, um estilo de vida. Então, o meu estilo de vida é esse. Eu tomei uma decisão, eu tive uma transformação, então não tem como andar para trás. É É. uma facilidade que traz consequências sérias. Ele né? a facilidade, você paga um preço lá na frente, né? é. Por essa facilidade. E aí foi o que eu tava falando, eu comecei a acompanhar, né? A estudar, né? Para eu entender melhor o que eu precisava fazer. E aí foi uma coisa também questão alimentar. Porque eu vou falar para você, meu nutrólogo nunca passou cardápio para mim. Sim. Mas Só ele, falou que- ele viu, falou, como você tá comendo assim, assim, assim. A gente ajustava Aham. e chegava. Então, por exemplo, hoje eu faço em torno de 4, 5 refeições por dia. Pra Só semana- que aí eu falo assim, eu fico fazendo só isso a minha vida inteira, não. Gente. Pessoal, é igual eu cheguei aqui, você fez a mesma coisa. Você tava energético? É normal, né? todo mundo acha- Parece, e fala, você come doce? É, bem isso, você come lógico, doce? eu como. Tipo assim, gente. você não é mais normal? Bem assim, tipo, a pessoa julga como você não faz mais nada, você só fica, não, gente, não é assim também. Não, mas assim, às vezes tem pessoas que assim, eu creio que vê de uma forma assim que você tá tão focado que você não vai fala assim, fugir da peraí, régua, né? Deixa eu abrir um parênteses. É. aqui. Você come brigadeiro de festa? Porque assim, E justamente você come porque você tem uma rotina saudável. lógico, né? então eu sigo uma regra assim, mais ou menos de 80 a 20. Como que é essa regra? 80% da semana eu sigo bem regrado. Ah, Aí, assim, no domingo eu vou lá, saio, como uma pizza, vou almoçar, vou jantar, Sem porque você medo, tem né? convívio social, não sou atleta, não sou atleta, não vivo só disso, não sou modelo, não sou nada disso pra ficar... só viver. Eu cuido da minha saúde, É. hoje eu cuido da minha saúde, esse é o meu objetivo, entendeu? Então, assim... As pessoas ficam nessa mesmo, fica meio pisando em ovos, Será que assim, eu com ofereço medo, pra ele né? meu bolo? Mas só que assim, o ideal, acho que o principal, assim, para você conseguir fazer, é você fazer pequenas mudanças. Não é muito. O extremo vai te desmotivar. Porque se você pegar, por exemplo, eu vou fazer 3 horas de esteira hoje porque eu preciso emagrecer. Não vai dar certo. Você vai até ter um resultadozinho. Só que a hora que você chega ali, o primeiro motivo para você parar, você para. É verdade. Entendeu? É o pouco cada dia. É como meta, né? Cada dia. Meta, todo vocês dia. têm que colocar uma meta atingível. É. Não adianta você falar, Daqui uma coisa lá em cima, não faz nem aqui. não faz já nem quer aqui. Então, se você traça uma meta e você vai planejar como você vai alcançar essa meta. Se é algo inatingível, automaticamente no meio do caminho Se você torna vai se frustrar. cansativo, se Tem uma torna colega frustrante. minha falou comigo, inclusive, nesse início do ano aqui. Tava falando, virada de ano é o período que você promete que vai acontecer, mudar. Esse que é o Você nem problema, terminou de fazer o que você prometeu Ano no ano passado. passado, já tá prometendo mais coisa, bom, né? como Tá acumulando promessa. Como eu não consegui, eu vou colocar essa na caixa e vou fazer novas. Novas promessas. Aí ela falando sobre isso, né? Eu falei bem assim, olha, o que é melhor? Você ter 5 objetivos atingíveis, você conseguir 4, ou você ter 20 e conseguir 4? É.
qual que vai te frustrar menos? É aqui que vai te frustrar menos. Você vai conseguir 80%. Aqui, se você conseguir 4%, é muito menor o percentual. Então, você vai se agarrar o quê? Ao percentual não atingido. Né? O que você não atingiu. Que não atingiu. Ah, eu não consegui fazer isso. Poxa, mas você conseguiu ali mudar um hábito legal seu. Hábito, até inclusive na igreja, esses dias eu tava falando, hábito é fechar a tampa da pasta de dente. Já é uma mudança. É coisa pequena, gente. E outra, você não precisa ficar 2 horas fazendo atividade. É 20 minutos, 30 minutos. Quem tem maior disponibilidade, a minha rotina hoje encaixa fazer isso. Mas tem pessoas que têm muitos a fazer, tem 2, 3 filhos. Eu não tenho filho. Mas tem pessoas que têm filho, tem que cuidar do filho. A rotina é mais pesada. Já só é mais que fracionada, isso, né? só que ela tem como fazer. Tem. E falar que não tem como, não, desculpa, mas É verdade, é desculpa mesmo. É desculpa, porque é o seguinte, a gente tava falando sobre isso. Você começou com pequenas mudanças, Pequenas né? mudanças. E essas mudanças que você começou foi algo que partiu de você. Partiu de E mim. como que foi o ambiente que você vivia? Assim, as pessoas em sua volta, você foi desmotivado, você foi motivado, ou você em algum momento falou assim, será? Na verdade, assim, o ambiente que é muito variado, né, de pessoas. Eu conheci pessoas que treinavam, pessoas que cuidavam, pessoas que não cuidavam. Mas só que, assim, isso era uma inquietude minha. Entendi. Isso foi fundamental, né? Assim, eu Você acho... não estava fazendo para agradar ninguém. Exato. Esse é o foco principal. Nunca preocupei com isso, em agradar ninguém, não. Sim. Porque, assim, se você for esperar só o julgamento, só a aprovação, exatamente. Se for esperar a aprovação de outra pessoa, uma hora você não vai ter. Porque, assim, pensa só, hoje você vai falar bem assim, eu vou fazer essa caneca nova aqui. Aí você chegou com a caneca. Isso daqui vai ser novidade o tempo inteiro? Não. Uma hora ela vai deixar de ser novidade e vão parar de elogiar a sua caneca nova. E aí você vai motivar através de quê? É verdade. Né? E motivação, ela acaba. Ela só começa, né? Ela é o start, ela é o riscar do palito de fósforo ali para começar o fogo, né? Só que para você manter a brasa, você tem que se agarrar a outras coisas. Entra a determinação. Determinação, né? exatamente. Ia chegar nessa palavra, na determinação. Você tem que chegar e falar, hoje tá frio. Não vou fazer isso hoje porque tá frio. Não, bota casaco e vai. Eu tenho alguns vídeos meus que assim, a gente grava às vezes, a gente tá assim andando e tá chovendo, garoando, madrugada. Mas assim, é que todo mundo vê resultado, né? Todo mundo quer o resultado, né? Mas assim, não vê lá o processo. O processo ele é chatinho mesmo, ele é chatinho. E assim, pra quem já tem hábito de fazer isso, sabe que isso é pra ele, isso daí não é nada demais, mas pra quem não tá fazendo, fala, tá doido. Tá doido. Pessoal, geralmente eu faço um cardio de manhã e treino à noite, né? Aí geralmente eu posto 5h15 da manhã terminando já. Você tá doido? Deus, né? tá terminando 5h15. Eu tô acordando, Você tá terminando 5h15? Que hora que você não começou? É verdade. Aí a pessoa fala, você tá doido, cara? Como que você já acorda desanimada vendo você. Já acorda cansada. Eu falo bem assim. Por um lado, é um lado positivo, né? Falando assim, que você já está à frente, tá motivando alguém, né? Fala assim, gente, eu tenho que ser igual ele. Olha só, eu tô com preguiça de acordar 6h30 e ele 5h30 tá terminando. Bem assim. Aí tem uma colega minha que falou, cara, eu fui dormir, eu vi uma postagem sua, acordei e vi outra. Como assim? Ué, não dormiu? Não dormiu? Como assim que você tava fazendo, né? Mas assim, é porque eu até falo, às vezes quando eu posto assim, eu utilizo a rede social pra me motivar. Sim. Tem coisa minha lá do começo, que até você pegou a foto, né? Vamos colocar a foto pra gente Sim, ver? Coloque. É a foto dele do antes e do depois, que eu achei algo incrível. Que você até escreveu lá no título nessa foto, que é a mesma roupa, né? Fala um pouquinho aí sobre É a mesma roupa. Na verdade, eu fui fazer uma doação dessas roupas. Eu coloquei, acho que umas 3 sacolas de roupa, assim. Pra doar. Pra doar, né?
E aí, a hora que eu achei esse conjunto, eu falei... Você mudou eu de tenho... qual numeração para numeração? Eu- Aqui era qual numeração? Assim, eu vou falar de calça jeans, que Aham. geralmente é onde tem número, né? Aham. Porque essa daí é UEG, GG, né? Aham. Calça eu tava usando já quase 50. Sério. Era 50, 52. E agora? Uso 42, 44, dependendo do modelo, né? De calça. Quando eu vi você fazendo a postagem dessa foto, né? Eu vi que você escreveu lá, parece que você rejuvenesceu, né? Ficou mais novo, né, Sandra? Sim, muito. E o que eu achei interessante do que você falou, Eleomar, que é muito importante as pessoas terem essa consciência. Primeiro, é você identificar o que não te faz bem. Segundo, é você aceitar que você precisa melhorar a sua saúde de vida. O terceiro passo é você procurar um profissional para ele te orientar qual é o caminho que você vai seguir. E aí, depois é com você, né? Foco, disciplina, determinação, porque você estava falando aí das pequenas mudanças de hábito. Então, no começo, muitas pessoas vão até olhar para você e falar assim, duvido, igual você falou do nutrólogo, né? Falou assim, esse aí, eu acho que não vai voltar mais aqui, não. Então, assim, por quê? Porque é algo que o que você conseguiu não é algo fácil. E não é algo para qualquer pessoa. Muitas pessoas hoje buscam, nada contra quem busca cirurgias, porque a cirurgia também tem a recomendação para quem vai para a mesa de cirurgia. Mas você teve uma determinação assim, eu sei que eu estou jovem, eu sei que eu consigo, então eu vou fazer o que precisa ser feito. Um passo de cada vez é melhor do que você sair disparando igual cavalo paraguaio. Não, esse ano eu vou chegar ao 36. Ué, mas e aí, você chega ao 36 fazendo como? Chá milagroso, meu irmão odeia quando fala gel redutor. Ele fala, nem vem com essa história, nada contra quem vende gel redutor, mas nós estamos falando em processo de saúde, né? Gel redutor é algo de estética, mas em questão de saúde, né? Então você vê que é todo um conjunto, digamos assim, que se tivesse uma equipe médica em volta, é toda uma estrutura para conseguir atingir um nível para qualidade de vida. É totalmente diferente de uma pessoa que quer ter um padrão de vida, que é um padrão de beleza, né? Que hoje, eu quero ter um corpo assim. E às vezes a pessoa não pensa nem na estrutura do corpo dela. Você falou algo importante aí que pelos exames identificaram, alteração de hormônios. Fisicamente, olhando para o espelho, a gente não vê isso. Não, principalmente mulher tem isso. Nossa, mulher é um caso que médico pega, nunca ele vai ter um padrão. Então, assim, geralmente pega, tá todo bagunçado, e para ele conseguir regulamentar, e a mulher tem o período menstrual, aí muda o humor, muda tudo. Então, eu acho que até para a mulher fazer um processo igual eu fiz é muito mais difícil. Por questão do emocional e também da questão hormonal, né? Eu queria, já tirou a imagem, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você olhando para essa foto que você mandou pra gente, primeiro sentimento que vem assim na sua mente, que vem? Na verdade, eu fico orgulhoso do que eu consegui fazer. Sim. Porque eu sei que ali eu tava sobrevivendo. Entendeu? Eu tava sobrevivendo. Legal. Sim, você pode olhar o semblante do sorriso, que é diferente. Sim, é verdade. Sim, verdade. Entendeu? É totalmente diferente. Hoje eu tenho prazer em viver. Sim. Então, assim, eu acordo cedo no domingo, minha esposa fica... Como assim? Eu, 5 horas da manhã, levanto, eu vou correr, às vezes, não sei o que, ela chega, eu já tô com o café da manhã pronto, não sei o que. Cara, eu tenho ódio dessa alegria assim cedo. Eu tenho ódio dessa alegria assim cedo. Ela fala, como você consegue ficar desse jeito? Fala, não sei, é de mim. Já tomou conta, você vê que mudou. Assim, você tem a necessidade da adrenalina, sabe? De estar fazendo. E isso é bom, porque você já começa o dia ativo, né? Já começa o dia ativo, produtivo. Como a gente estava falando lá sobre a questão dos pequenos hábitos, como que foi esse processo para você? Assim, tanto no emocional quanto assim no dia a dia, para você começar? Porque igual a gente viu na primeira foto ali, quem olha fala assim, meu Deus, será que vai conseguir? Porque ali, vou falar para você que a gente tá falando questão de julgamentos, né? Ali, quando você
isso era uma interferência que eu tinha no trabalho. Quando a Uhum. pessoa olha pra você daquele jeito, a primeira coisa que ela pensa é que você é preguiça. Primeira coisa. É um pré-julgamento. É um já. pré-julgamento. Existe, isso não, não É adianta a fato. gente Romantizar. como você romantizar que não existe. Existe sim. diz. Você, é o que a gente tava falando, o que você compra primeiro? É. É o primeiro impacto, é o Uhum. visual, né? Então, a partir daquilo dali, eu falei, eu tenho que mudar várias coisas, só que era muito difícil, porque você tá acostumado com a rotina sua, né? Aí, como que eu vou incorporar? Então, como eu falei, eu tive que fazer pequenas coisas. A primeira coisa foi começar a fazer atividade física. Eu não comecei fazendo dieta, Aham. comecei fazendo atividade. Aí eu comecei a fazer dieta. Aí começa. Porque difícil não é treinar, gente. É fazer dieta é difícil. Retirar. Retirar, fazer abstenção de coisas, você parar, ter que Renunciar. parar momentaneamente de se alimentar de algumas coisas. Por exemplo, eu já cheguei, fato, de final de semana tomar quase um fardo de refrigerante. Assim, como abstinência. Não, Não, na época... Ah, quando você não tinha. tipo assim, chegava sábado e domingo, eu já meu tinha tomado um Deus. fardo de refrigerante. Se fosse medir a Olha o quantidade de tanto de açúcar. caloria que tava ali. Aí, tipo assim, você tem que cortar tudo isso. E assim, foi um período de 6 a 7 meses que eu fui bem radical. Isso eu falo pra você, que era de segunda. E o que você fazia quando tinha essa abstinência? Assim? Aí eu tive que agarrar outras coisas. Na verdade, assim, tive que usar alguns artifícios pra conseguir burlar algumas vontades, Aham. né? Porque, por exemplo, eu sou filho de cearense, meu pai é cearense. Meu pai, todo dia, tinha rapadura na geladeira. Delícia. Então, assim, a pessoa que come doce, ela gosta de doce todo dia. Sim. Tem um docinho ali pra colocar na Aham. boca. E isso é um dos venenos. É o veneno seguinte do dia a dia. É o cafezinho, o biscoitinho, tudozinho. Tudo tem um pouquinho de açúcar. Agora pensa Às vezes só. eu fico triste. Então, eu tomo café, eu não consigo tomar café. Eu tomo café sem açúcar, mas eu não consigo tomar sem açúcar. Eu acho mais gostoso, né? É. Só que assim, você pega assim o café com açúcar, cada xícarazinha é 60 calorias. É. Aí você toma Aí você toma o dia todo café. 5 vezes 6, 30, é 300 calorias. 300 Só do calorias café. é praticamente um treino. Só do café. Meu Deus. Eu tenho que parar de tomar café. Eu tomo muito café. Eu também tomo muito café. Eu tomo muito café. Eu tomo, lá no meu serviço tem sem açúcar e com açúcar. Então o que eu faço? Eu pego sem açúcar e coloco um pinguinho com açúcar. Só pra dar Aí uma... você tá vendo, eu tô falando aqui, né? Falei, café tem tantas calorias, não sei o quê. Isso é que a gente começa, quando você começa a se controlar, você começa a saber das coisas, né? Tipo, Que não é tão sutil assim. Não, né? falou em questão até de você se policiar de Daquilo. pequenas coisas. Tipo, se eu tomar 5 cafés desses, é equivalente a tantas coisas. Eu poderia estar comendo uma coisa. Ah, aqui. sim. Você começa Entendi. a fazer equivalência, Uma né? troca Então, assim, inteligente ali, né? exatamente, isso Uma que eu ia troca chegar. inteligente. Trocas inteligentes, por exemplo. As pessoas pegam, caem nas vendas fit que existem Aham. da vida, né? Ah, eu vou comer meu biscoito fit, meu biscoito integral. O trem tem mais caloria do que a bolachinha traquina. Ah, eu vou comer a tapioca. 100 gramas de tapioca são 2 pães. Então, muitas vezes é por Você já viu falta uma de tapioca de conhecimento. 100 gramas? Eu amo Quanto que é? tapioca, gente. Você Eu sabe como o de manhã. tamanho que é uma tapioca de 100 gramas? É isso aqui, ó. Então. E são 2 pães com ovo. Se você comer uma tapioca dessa com ovo Equivale a e 2 dois pães... Mas pães olha com que ovos. engraçado, eu não consigo comer um pão francês inteiro de manhã, mas consigo comer uma tapioca inteira. Mas, é aí é porque- onde, mas aí é onde é o gatilho do negócio. Você consegue comer, vamos supor, não sei se você come, mas vamos supor, você vai comer no Burger King, comer um combo. Um lanche, uma batata e um refrigerante. Ali tem cerca de 10 mil calorias. 1000 calorias, perdão. Tem 1000 calorias. Você consegue comer 1000 calorias numa refeição? Você sabe quantos gramas? Dá quase 1 quilo de comida. Não come. Quer dizer, De arroz, feijão, carne, sabe? Salada, 1 quilo assim. Você não come. não come. Comida saudável é muito mais difícil de comer. É verdade. E essas Saudável, nem vou falar saudável. Comida comum. Uhum. Comida comum é muito mais difícil você conseguir comer. Se você pegar num nutricionista, ele te passar uma dieta de quantidade de comida para você comer, para bater a caloria, você vai falar que você está comendo muito. E você vai ficar com medo de engordar. E tá fazendo ao contrário. Então, ao contrário.
E aí que entra a questão de que muitas pessoas, elas vão pelo que elas pegam de informação, né? Ah, isso tá dando certo para uma pessoa, eu vou fazer também. Isso também. Cada metabolismo é diferente. Cada Cada Vai pessoa reali- funciona de um jeito. É por isso que tem que procurar um profissional, tem que fazer de acordo com a sua necessidade, né? Porque... E bons profissionais. E bons Isso eu ia, profissionais. aquela hora eu ia fazer esse parênteses Diga-me. pra você. Diga. Bons profissionais. Porque profissional Responsáveis, né? tem de todo tipo. Aquele que vai te chegar. Eu vou te falar, quando eu fui uma vez no médico, num clínico geral, eu fui pegar um encaminhamento para fazer exame com um outro nutricionista. Ah, Ele veio falar, para que você tá fazendo? Não, eu vou começar a treinar, não sei o quê, fazer dieta e tal. Eu, não, cara, seu plano de saúde dá de fazer bariátrica. nossa. Ele me ofereceu, Olha só. dentro do consultório. E você tá vendo, assim, a virada que você teve? Porque se você tivesse feito uma bariátrica, hoje a sua saúde não seria como Não que você seria é igual. agora. Né? Porque a bariátrica, ela é recomendada em alguns determinados casos, Lógico, né? e assim, ela salva vidas. Só É. que as pessoas hoje, por exemplo, ela tá 20 quilos a mais, Ela quer fazer como ela solução quer fazer a como bariátrica. solução É. da vida. E, gente, 20 quilos não é tanto Qua- tempo qua- assim, não. Quantos quilos você eliminou? 56? Em Eu- 2 anos? É porque eu não peso muito mais, Aham. né? É, porque já tá num estilo assim, já... Não, já eu só tô preocupado em manter, O estilo manter de vida. fazendo, né? Mas assim, eu na época, a última vez que eu pesei, já tinha sido 56. Nossa, é muito Eu acho que no caso da cirurgia, né, que a gente tá falando, é porque as pessoas, geralmente, quando são pouquinhos quilos, assim, é porque eu acho que é pessoas que querem aquela mudança radical rápido, né? É. Não quer ter esse trabalho, Uhum. essa rotina, esse cuidado do que tá Uma fazendo. mudança, né? Que é uma coisa, assim, rápida, né? Acaba... É Ficando aquilo que a gente por falou, isso. a facilidade lá na frente tem a paga. consequência. Né? Eu tenho, não é um, nem dois, nem três, são mais de 5, 6 amigos aí que fizeram, relaxaram, porque você não mudou o pensamento, Uhum. volta tudo. Por isso que o que eu acho interessante na sua história, porque você teve uma transformação de vida. Porque não é somente, é igual falar assim, eu não fumo mais. Ok, não fumo mais. Mas e aí, todas as coisas que você fumou, tá ali ainda. Então você vai ter um processo para se desintoxicar. Não é só assim, acabei de fumar, pronto, virei uma pessoa saudável. Não, tem toda uma transformação para você ter uma vida mudada, né? Você vai ter que ali fazer um processo de desintoxicação, ter o período que você vai ter abstinência, como você vai sobreviver. Aí sim você vai poder falar assim, não, a minha vida está transformada. Hoje eu troquei o cigarro por outro estilo de vida, hoje eu pratico atividade, meu pulmão funciona melhor. Então, assim, você vai olhar lá na frente e vai ver que teve uma transformação. Mágica não existe. É contínua, né? É contínua. E a maior pergunta que você tem que fazer para você é qual que é a sua prioridade de vida? Que às vezes não é essa. O que é prioridade para você? Eu quero ter saúde. Quero chegar aos 60 anos de idade Porque assim, saudável. você quando você tem objetivo, a prioridade, por exemplo, a minha prioridade é meu trabalho. O que você faz quando a sua prioridade é trabalho? Você vai estudar mais, você vai se dedicar mais, você vai se organizar mais. Sim. E o resto? É só isso. Né? Porque não, eu tava falando a respeito lá do pessoal que se inspira em cima disso, é justamente sobre isso. A vida não é só isso. São várias caixinhas que a gente tem que cuidar delas, né? Para elas sempre estarem bem mantidas, né? Então são várias caixinhas. A caixinha da saúde, da família, do emocional, tudo. Como que tá cada caixinha sua? E isso eu vi que as minhas caixinhas estavam todas vazias. Então, o que eu fui fazendo? Fui mudando cada um. Profissional. Eu comecei na época outra faculdade. Aí eu formei. Aí eu saí de uma sociedade que eu tinha. Eu abri minha própria empresa. Reabri minha própria empresa. Aí no bem, graças a Deus. É engenheiro, né? Eu sou engenheiro civil e ambiental. Eu tenho um escritório de projetos. Nas duas áreas, né? E aí eu comecei a cuidar de tudo isso, né? E isso... É muito engraçado, que uma coisa leva você a cuidar de outra. Sim. Então, assim, da mesma forma que eu comecei a organizar minha vida física, eu comecei a organizar minha vida profissional. Então, eu tenho minha hora de trabalho, que é onde eu me foco,
faço meus trabalhos, tudo, tem aquela hora. Tem a hora que eu tenho que ficar em casa, que eu tenho que cuidar de casa. Então, você começa a se organizar melhor e seu dia rende mais. Sim, é verdade. O mais engraçado é isso, parece que seu dia tem muito mais horas. Tipo, eu saio dali, eu acordo às 4 e pouco, 5 horas. Aí eu paro ali 9h30, 10 horas ali que eu tô parando ali, você já tá desacelerando pra ir dormir, né? Você às vezes vai botar na ponta da caneta tudo que você fez durante o dia. Caramba, É muita coisa que você fez. né, fazer tudo isso. Aí você fala, nossa, eu fiz tudo isso. Só faltava isso, uma mentalidade de organização. Organização, porque é o seguinte... O tempo é o mesmo para todo mundo, 24 horas, né? Pensa só, se você... a gente tava falando que eu tava cozinhando no domingo, né? Sobre fazer marmita. Se eu soubesse você cozinhar, eu tinha falado para ele trazer um prato aqui pra gente experimentar. Aí, ó, perdeu. Aí... É que a gente tem um preconceito, assim, né? De que quem treina é fit não come muito. Não, eu ia trazer minha esposa adora minhas marmitas que eu faço. Ela tá feliz, né? Ela adora, porque é o seguinte, eu já faço pra eu e pra ela, né? Ela já leva. Você faz a marmita da semana toda? Eu faço a semana toda. Então, tipo assim, qual que é a facilidade disso? Pra você, hoje, se você precisasse cozinhar todos os dias. Nossa. Eu falo que o cozinhar é o pré, o durante e o depois. Porque você tem que comprar, né? Fazer lá em casa e depois ainda limpar. Tudo aqui. Aí você sabe quantas horas eu gasto com isso por semana? Eu gasto 3 horas. Que é o que você faz para preparar. Pra semana inteira. Pra semana inteira. Quantas horas você gastaria fazendo todos os dias? Todos os dias, nossa. Você ia gastar mais de 10 horas. Mais de 10 horas. Entendeu? E cansado, estressado? E assim, é lógico verdade, que tem né? pessoas que tem não gostam de comer uma comida esquentada. Esquentada. Eu não tenho esse problema. É igual eu falei. Na minha rotina, isso é super tranquilo. Tem pessoas que não conseguem. Tudo bem também. Também. Aí ela se adapta do jeito dela. Se organiza da vai sua comer no maneira, né? restaurante, vai comprar... vai comprar de algum lugar que forneça, tudo bem. Na verdade, a forma não importa. Importa é o que você vai comer, né? Cada um se organiza do seu exatamente. jeito, né? E assim, fora isso, outra coisa. Se você não tem tempo para cozinhar e você vai comer num restaurante, quanto você vai gastar? Por dia, né? E dependendo do que vai ter lá, né? E assim, para fazer a sua refeição que você mesmo faz, você tem um cardápio estabelecido? É um cardápio para a semana toda ou cada dia? Ele depende da quantidades e tipo, depende da minha periodização que eu vou treinar. Eu como em proporção ao treino, porque o que eu vou precisar de energia durante o dia? Por exemplo, vou ter um treino que eu vou ter mais desgastado, eu vou ter uma refeição mais volumosa, justamente para que eu consiga ter energia no final do dia para fazer aquele treino. Porque hoje já estou numa rotina que eu consigo fazer 2 horas de treino. Hoje já tá normal, entendeu? né? Então, assim, 2 horas de treino para você quebrar no meio do treino é fácil. E aí você não consegue terminar. Então, para conseguir ter essa energia, eu faço. Então, assim, e depende também do que é pedido pelo nutricionista, né? E você tem esse acompanhamento até hoje? Tem até hoje. Isso é muito importante, porque... Eu faço o exame de rotina de saúde a cada 6 meses, que seria o certo, ou fazer todos a cada 6 meses, né? Aí você faz. Esse foi um outro hábito que eu criei, de fazer. A cada 6 meses eu vou lá, faço toda a bateria de exame, pro próprio nutrólogo, que é médico, né? Pra ele verificar e ver se eu preciso procurar um outro profissional ou buscar outro tipo de recurso. Entendeu? Quando que foi que você olhou assim e falou assim, que você enxergou um resultado? Você falou, agora eu tenho... Assim, no geral, né? Porque com todas essas mudanças que você teve, você falou, tive um resultado, minha vida mudou agora. Quando você teve foi isso? quando eu comecei a comprar roupa. Aí você começa a sentir diferença. Ficou até mais... Porque assim, eu tava até falando com um amigo meu essa semana sobre isso. Quem tem maior peso, ele gasta mais para se vestir. Porque ele... Primeiro raro. motivo, vamos supor, hoje já não tá mais barato, Riachuelo, Já foi, né? Já foi. Mas assim, se você ia numa loja, nessas lojas de departamento, né, de venda, você chegava ali, não tinha seu tamanho, que seriam as roupas de valores mais acessíveis. E aí onde você tinha que procurar?
As lojas de Lojas marca. exclusivas. Aí você vai pegar, por exemplo, uma Brooksfield, você vai pegar ali a da Miller, você vai pegar outras marcas mais conceituadas, aí o preço vai Lá em cima. plus em cima, né? Vezes tanto, né? E aí, lógico que são bens mais duráveis, mas assim, às vezes para a rotina do dia a dia você não precisa ter aquele tipo de roupa, né? E aí você começa a gastar muito mais e a roupa dura menos. E você começa a ter um outro problema. A questão da autoestima tá aí em cima. Você começa a vestir o que cabe, não o que você gosta. Entendi. Às vezes é um modelo que você nem gostava, mas tinha que comprar porque eu tava cabendo. O que cabe. Olha só. E hoje você não, hoje você Hoje já... eu vou lá, consigo escolher. A mais barata, a mais cara. É mais cara, o que tamanho sempre tem. Então, assim, aí você começa a ver que tá o resultado. Entendi. E fora o que as pessoas falam, né? Falam, você mudou pra caramba. Principalmente quando você encontra aquelas pessoas que há muito tempo você não vê, né? As pessoas têm um impacto, É assim, muito né? grande. Você tá muito... Por exemplo, porque pela foto que eu vi, eu já vi muita diferença, né? Então, quem conviveu com você antes, provavelmente... Ou, por exemplo, na última corrida de Reis, eu encontrei um amigo meu que fez faculdade comigo. E eu vi ele antes da pandemia. E eu vi ele dentro de sala de aula. Então, quando começou a pandemia, ficou todas as aulas online, ninguém se viu mais. Acabou formando e ninguém se viu. Praticamente, uns mudaram de faculdade, então perdeu meio que contato. Encontrei com ele lá, ele quase caiu pra trás lá. O cara do céu, o que aconteceu? O que aconteceu? Mas chegaram a perguntar se você fez bariátrica? É a primeira pergunta. Mas quando você fez cirurgia, mano? Não fiz cirurgia. Você tá sacanagem. Eu falei, não fiz. Nossa. Porque ninguém acredita que a 90% das pessoas perguntam isso. Você fez bariátrica? É porque é a forma mais rápida, né? 90% das pessoas falam. E você é um grande exemplo, assim, para as pessoas que acreditam que que a atividade física não tem solução, né? Que a pessoa acha que com a atividade física não vai conseguir. Igual você falou, às vezes a pessoa tem 20 quilos a mais. Ela já pensa como que ela vai, ou para mim. Tanto que a gente tem vários casos de mulheres, né, que morreram em mesa de cirurgia fazendo procedimentos lipo. Até menores que isso. Procedimentos menores, sem necessidade, porque o foco era esculpir o corpo. Então, assim, você que está aí assistindo, acompanhando o nosso episódio e conhece alguém ou passou por essa situação, o Eleomar, ele é um grande exemplo que primeiro você precisa passar pelo processo para você conseguir esse resultado. E tem como... É possível, se você ter todo esse processo, todo esse acompanhamento e conseguir chegar, eliminar os quilos e ter maior qualidade de vida com atividade física, redução, readequação alimentar e mudança da mente, né? E principalmente procurar o que gosta. Não é necessariamente ir para uma academia. Isso, porque a atividade física eu gosto de caminhar no parque, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de jogar tênis, eu gosto de fazer... Ali, né? A Sandra, por exemplo, a Sandra tava falando, eu gosto de bater, a Sandra gosta de bater, eu gosto de descontar minha raiva no final da tarde. E eu vou falar um negócio pra você, isso pra mim hoje ele é uma terapia, porque durante o dia, eu tenho um dia estressante. Todo mundo que trabalha tem um dia estressante, não é só eu não, né? Todo mundo tem. E no final do dia você tá com uma sobrecarga de pensamentos, de sentimento muito, muito pesada, né? Do dia, né? E às vezes aquela questão que eu tava falando de eu não ir pra casa, eu não levo isso pra casa. Olha aí, já chega eu deixo lá. Exatamente. Tá lá na academia. Porque é o seguinte, eu quero ver você lembrar de problema com 100 quilos nas costas. É verdade. Você não lembra. É verdade. Aí você vai soltando aquele... A hora que termina, você respira, aí sabe? Você vai embora, você vai comer alguma coisa, você vai estar relaxado, pronto pra dormir. Mas é verdade, muda tudo. Você ali, que né, fez mano? luta, você fazia luta, você sabe como que é. Você ali, você joga ali todo o seu estresse. Fulano. Você manda imprimir a foto da pessoa, coloca no saco de pancada. É assim mesmo. Ireis, mas não pequeis. Então, vou dar burra aqui, porque aí eu não vou pecar. Tô pecando, tô só aliviando. E aí, você volta, começa a fazer, não levar energia ruim pra sua cara.
Eu gosto de fazer de manhã. Porque aí parece que eu vou trabalhar assim, Você outra ativa, mentalidade. mas é por isso que eu faço o cardio de manhã, por causa disso. Porque 7 horas da manhã eu tô assim, ó. Eu gosto de manhã. Tum, você Eu tá acho que é aceso. diferente. Porque se você dorme até tarde, até... Se esperar. Achar aquela preguiça. Chegar o no motor, serviço, o motor tá ali é. devagarinho. Até ele Já- começar mesmo na ativa, demora. Chegar lá no serviço para começar a ter ânimo, já foi 10 horas da manhã. É. Já né? foi. E esse processo que você passou, assim, durante... Hoje já tem quase 2 anos, né? Já tem mais. Já tem mais de 2 anos, né? O que você, para você, o que foi mais difícil para você durante esse período? Eu acho que foi aprender a arrumar a rotina. E não é fácil você fazer isso. Porque mexe não só na sua vida, né? Você mexe na vida de pessoas que estão do seu lado. Sim. Convivência familiar, com pessoa que você tá do lado. Porque, pensa só, você tem seu filho. Sim. Se você mudar sua rotina, você tá mudando a rotina dele também. Sim. E nem sempre ele quer. É verdade. Ele não quer, ele não tem. Ah, eu vou levar você mais cedo pra escola, por Aham, exemplo, porque pra eu preciso fazer outra coisa. Ele não quer chegar mais cedo. É verdade. Aí quem fica frustrado é ele, não você. É verdade. Né? É verdade. Então, assim, mudar a rotina não é fácil por conta disso. Principalmente pessoas que têm vários filhos, que têm esposa, mulher. E assim, graças a Deus, minha esposa conseguiu... Ela entende muito bem. No começo ela ficou meio assim porque foi estranho, um ambiente estranho, né? Mas ela conseguiu entender isso e ela entende totalmente o jeito que eu vivo, né? Entendi. Então, assim... Queira ou não, ela também teve que fazer algumas renúncias para Ela teve que fazer. E assim ela acaba fazendo, eu falo pra ela, faz por osmose, né? Acaba tendo que fazer, né? Ela pega, tem que acompanhar o barco também. E Mas- isso é importante, né? O É. apoio ali no meio que você vive, É, o né? importante é o Familiar, apoio, né? porque assim, se você tá toda hora a pessoa, não, você, pra que você tá fazendo isso, não sei o quê. Ou então, E isso já vai tá alimentando bom. de um lado, o diabinho É, do lado e tem esquerdo, aquelas né? pessoas, né? Do deixa disso, É. para com isso, pra que isso, né? Ah, você já eliminou 10, tá bom. Não, a pessoa- É porque desde o início você falou, você tinha um foco que você queria transformar a sua vida. Então, o seu foco é o que fez você seguir pra frente e não ficar ouvindo vozes, Sim, porque tanto que você pode ver como que eu treino lá, eu treino até de fone. Todo dia você me vê de fone. É justamente pra não ter interferência. Aham. Porque toda hora uma pessoa vem conversar. É, não que eu não porque- quero conversar com Porque ninguém. o ambiente da academia é isso, né? Conversar, tal, tal. É. E a gente sabe que tem pessoas que vão ali só pra tirar foto, tem pessoas que vão ali só pra dar close, e tem a pessoa que treina, Só de pra verdade. falar, tá A pago. pessoa tira foto do suor, eu suei hoje. Tá pago, Mas isso né? é foco. É. Esse é um comportamento de pessoa focada. É, né? porque assim, eu vejo que aquele momento eu tenho que fazer aquilo. Terminou ali, a gente vai resenhar, vai fazer tudo, conversar, tudo. Eu acho que tem um momento pra tudo, né? Porque, por exemplo, eu já me machuquei por conta disso. Eu tava fazendo um exercício, eu tava fazendo e era carga alta e o guri me chamou. E assim, é automático, né? Aham. Chamou, você viu, a hora que eu virei, deu uma fisgada. Eu soltei na hora, assim, começou... Foi por conta de falta de atenção. Então, assim, se tira minha atenção, Aham. eu perco a atenção muito fácil. Se tiver aqui, por exemplo, igual tava o bichinho aqui. Aham. Eu estiver falando com você, o bichinho tá aqui, eu vou ficar toda hora assim pra ele aqui. Então, assim, pra eu não ter esse tipo de desvio de atenção, eu faço isso. E fazer tudo certinho, né? Fazer o treino render, na verdade. Aí, olha né? só uma coisa, um parêntese legal. Que eu comecei a fazer também, que foi muito bom pra mim. A gente tava conversando aqui antes sobre o canal de um youtuber, né? Eu comecei a fazer isso quando eu tava quando eu faço cardio, sempre eu fico ouvindo Aham. audiobooks, Legal. podcast. Então pensa só, eu tô fazendo 2 coisas úteis ao mesmo tempo. Se alimentando intelectualmente. Então ali é o momento que eu reflito, já vou preparando o dia. Aham. Então assim, Com coisas todo boas, dia eu tô né? ganhando tempo, fazendo 2 coisas que eu precisava estar fazendo. Porque às vezes você não tem tempo todo dia ficar lendo um livro, É. Nem né? ficar... Parar 1 hora ali para assistir um vídeo de uma pessoa, você não tem tempo. Mas ali você tá ao mesmo tempo fazendo 2 Duas coisas. coisas importantes, né?
É verdade. E agora quem vai treinar vai assistir esse podcast. Olha que legal. Vai ficar ouvindo essa Mas história. quantos podcasts eu já fiz isso? Sim. Na esteira ali em cima ali, 40 minutinhos, tô ouvindo aqui. Amanhã eu termino de ouvir. Deixa salvo lá, termino de ouvir no outro dia. E às vezes nem quero terminar ali, depois não, eu vou terminar hoje mesmo, já saio ouvindo, né? É porque eu acredito assim que o que você compartilha provavelmente vai mudar a vida de uma pessoa se ela quiser Sim. aceitar aquilo como algo positivo para a vida dela. Porque quando a gente é exemplo, não é exemplo que eu falo assim de ser imitado, mas um exemplo fala, poxa vida, olha o que eu fiz e tá dando certo, minha vida tá positiva. Você quer ter sua vida positiva? Cria sua rotina também, cria seu estilo de vida também. Sim, então eu sim. estou compartilhando aqui algo bom. Se você achar que vai ser útil para você ter uma vida melhor, então tem como mudar. Sim. Né? A gente não precisa ser refém de uma história que começou e vai terminar dessa forma. Não. Não só também, e não ficar também preso a resultado dos outros, né? Porque isso é muito importante. Muitas pessoas ficam presas a resultado dos outros. Igual, por exemplo, você tá falando de mim, né? Uhum. Aí fala, mas eu não consigo perder tudo isso aí, eu não consigo fazer isso que ele fez aí. Não, você não precisa fazer tudo tempo, isso. Né? Às vezes você vai demorar menos tempo que eu. Às vezes você vai demorar muito mais tempo que eu, ou até não conseguir, mas é o seu. Você tem que entender, a pessoa que está aqui assistindo tem que entender assim, poxa, eu preciso organizar minha vida. Você vai identificar o que você precisa fazer para organizar a sua vida, né? Sim. O dele foi dessa forma, mas o seu vai ser de alguma forma que você vai identificar como que você vai organizar a sua vida para ter mais produtividade. Sim. Aí nós temos que buscar sempre evoluir, né? E eu acredito muito que isso faz parte da evolução da gente. Sim. Porque pode ter certeza que você vai trazer um ambiente muito mais harmonioso, mais vivo, né? Porque você pega uma pessoa que chega com autoestima mais elevada, sobe o ambiente, né? Todo mundo quer ficar por perto. É verdade. Ela te chama E ao contrário com a pessoa contrária. Aquela pessoa que você encontra, tá sabendo? O quê? Só tragédia. Nossa, aí começa a derramar aquele mar. Aí você fala assim, a pessoa sai de perto, você fala assim, nossa, acho que eu vou ali tomar um café, me dá um sono. Nossa, desanima, né? Desanima o dia. E essa é a intenção aqui do nosso projeto, né, do nosso podcast, é compartilhar boas histórias de motivação, histórias que ajudam a pessoa ter a sua identidade, ter a sua buscar a sua mudança, a sua transformação de vida, né? Porque todo mundo pode ter uma vida transformada para melhor. Porque assim, nós temos hoje, infelizmente, quando a gente tava falando, você falou agora há pouco, a gente tá recheado de notícias que vendem, né? Se ela for boa, vendem pouco. Se ela for ruim, todo mundo quer saber, né? E isso faz com que a gente comece a colocar palavras na nossa mentalidade, na nossa boca, que atrapalham a gente de conseguir outras coisas. Então, assim, eu converso com muita gente. Por conta de tudo isso, muitas pessoas vêm perguntar, né? O que você fez, cara? Não sei o quê. Ontem mesmo eu estava no escritório de um outro amigo meu e a gente estava conversando. Não, foi ontem não, anteontem estava conversando justamente sobre isso. Ele fez bariátrica. Ele recuperou o peso que ele tinha. E assim, ele chegou num momento que ele... Cara, o que eu faço? Aí eu falei pra ele bem assim, tá... Mas isso é prioridade para você hoje? Falei, então, a primeira coisa, para de falar que você não pôr desculpa. Falei, tem 20 minutos que eu tô conversando com você, você já falou 10 desculpas para você não ir, não falou um motivo para você ir. Olha só. A primeira coisa, eu não tenho tempo. Eu vou viajar semana que vem. Olha só uma coisa, eu vou viajar, parece que é loucura, parece que é loucura, né? A primeira coisa que eu olho é se tem uma academia perto do hotel ou se o hotel tem academia. Pode olhar no meu Instagram aí, se você quiser olhar. Tem uma foto, tem um vídeo que eu fiz no Rio de Janeiro. Eu tava viajando. E malhando. Eu fiz o treino. É loucura? Não é, eu fiz às 6 horas da manhã, não atrapalhou nada meu dia. Até porque tá todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo.
Então, assim, atrapalhou a vida de alguém? Verdade. Não atrapalhou ninguém. É. Então, assim, essa questão do que a gente alimenta, de ideias, se você não pegar e colocar pontos, criar um sistema onde você vai falar, não, eu vou. Sim. Hoje, eu cheguei tarde, hoje eu não vou. O problema não é da academia, é seu. O problema é seu que você chegou tarde. Aquele compromisso você tinha que ir. Você tem que ir. Mas se você tivesse estava que falando da determinação. Se você tivesse né? que ir trabalhar naquele horário, você não iria? É. Então é a mesma coisa. Você vai acordar cedo, vai estar aí. Imagina se a academia tivesse o ponto, né? É o ponto que a gente bate o dedo lá, igual muitas empresas têm. E Exato. através desse ponto, você ia ter um termômetro de É um como compromisso com você próprio, gente. Então, a academia não tem um você ponto. É você tendo uma determinação e você ter o compromisso com você mesmo. Então, assim, eu vejo hoje que mudou muito. Eu acho que muitas pessoas, principalmente por conta da pandemia, começaram a se cuidar muito mais. Isso aí é um fato, né? Muitas Entendeu? pessoas foram procurar. E Falaram, aí, opa, eu tenho saúde, fiquei, não fui levado? Peraí. tenho saúde, não. Preciso Preciso de ter saúde. Preciso ter saúde, É. porque começaram a verificar que o quê? Eram pessoas que geralmente sedentárias, que não que tinham predisposição a ter doença, então começaram a ir mais no médico. Opa, aqui eu tenho algum problema genético, eu tenho uma verdade. predisposição a ter alguma coisa, eu preciso cuidar mais. E aí isso também forçou os próprios profissionais da saúde a terem que se especializar mais ainda. Porque é o seguinte, hoje qualquer pessoa aí do meio quer ser um atleta amador, por exemplo. Aí, por exemplo, o cara tem que se especializar, treinar aquele cara. E às vezes tem muito profissional aí que fala que vende só o serviço, né? Vende o cansaço. Vende o cansaço. Vende o cansaço. A pessoa acha que treinou só tá cansado. É verdade. E o resultado de quem faz com profissional, você é um resultado disso, né? Quem faz com profissional sério, é isso, é um resultado permanente. Eu tive a condição de fazer isso. Mas vai ter pessoas que não vão ter condição de fazer isso. De pagar uma consulta com um nutricionista. Mas, por exemplo, você consegue marcar um nutricionista que seja uma visita na rede pública, por exemplo. Né? Conseguir ir lá, pelo menos para você ter uma base. Informação, eu vou falar para você. No YouTube, você encontra de tudo. E tem informação ruim e boa. É saber filtrar um pouco, né? E aí tem informação de tudo, informação barata. Hoje, para você ter ideia, você consegue ter um treinamento com personal pagando R$30. Sim. Tem muitos pacotes. Que você compra. Se você tem interesse em aprender, você vai fazer. É verdade. Então, assim, tem de tudo. Só que a questão é o que você quer. Você tem disposição para fazer isso, né? Se você não tem, também não tem problema nenhum. Cada um vive a forma... Eu acho que aqui o papo nosso é para quem quer buscar isso, né? É para quem quer buscar ter uma... Eu acredito que o canal seu, que a gente tava falando, é um canal nichado, né? Isso. Que é um canal de um nicho de pessoas que querem buscar uma mudança de vida, né? E eu acho que a pessoa que quer buscar mudança de vida tem que procurar coisas edificantes, né? Então, assim, buscar essas informações. Tem informação de tudo. O cara te ensina a calcular quanto de arroz você tem que comer no dia. Meu Deus, essa aí eu nunca vi. Tem. Vou assistir. O cara ensina como que a mulher tem que treinar, como que o homem tem que treinar, como você vai calcular quantos minutos de carne você tem que fazer na semana. Tem de tudo. Uma orientação. É orientação profissional. E outra, quem né? dá isso são profissionais, gente. E assim, depois de tudo isso que você viveu, você tem intenção de fazer palestra, escrever um livro, até mesmo compartilhar isso na internet? Ainda não. Eu compartilho pouca coisa, já pensei, mas ainda não coloquei em prática, não. Acho que... Quem sabe agora quem vai sabe, ver o modo... Ver a chama, né? Quem sabe ver a chama, né, Sandra? Porque... Eu falo que eu sempre gosto de compartilhar na minha rede social quando eu vejo treinos de idosos, né? Eu sempre vejo idosos correndo, idosos treinando na academia, porque falo, gente, até eu fico com vergonha de ver a pessoa ali naquela rotina
E às vezes eu acordar com preguiça, aí eu coloco aquilo ali justamente para eu ter vergonha na cara e falar, olha aqui, não tem, Olha, eu não vou tem falar momento. um caso pra você. Uma vez não, foi ano passado. Eu viajei pra Lucas do Rio Verde pra fazer um trabalho. Fui num dia pra voltar no outro, né? Aí olha só, eu fui daqui, eu já fui com a minha roupa, fui com as minhas refeições daqui. Aí eu cheguei lá às 6:30 da tarde, eu já tomei banho no hotel e eu já tinha visto a academia que eu ia. Olha isso. E aí eu fui pra academia. Aí eu cheguei lá, só que eu tava morto de cansado, né? Cansado da viagem, né? Dirigindo, né? Aí eu tava começando a fazer aquele treininho meia boca, sabe? Só falei, vou fazer, né? Aí chegou, eu olhei pro lado, tava entrando um cara. Um cara de muleta. Juro pra você. Até arrepio falar. O cara entrando de muleta. E ele tinha uma deficiência no pé. Aí esse cara sentou no banco Scott e fazendo bíceps treinando. O cara treinava assim, pesado. Eu cheguei e falei pra ele, cara, agora eu vou ter que puxar todos os ferros aqui dessa academia, porque a hora que eu vi ele entrando, eu achei que ele tava só olhando. Ele chegou e o cara treinava igual um doido, assim, treinando, e o personal do lado dele, vai, ele fazendo. Aí, tipo assim, eu olhei e falei, cara, olha só. Olha que vergonha, né? Eu tô aqui, morrendo de preguiça. E aí você fala, cara, eu tenho o corpo perfeito pra fazer isso e não tô fazendo. Isso é algo muito importante da gente refletir realmente, né? A gente tem os braços perfeitos, pernas perfeitas, saúde. O que eu tô fazendo com aquilo, né? Tô cuidando, tô tratando. A gente tem que entender que a gente recebeu uma vida. É uma. Não tem, na próxima eu faço. Não. E é uma máquina, né? E é uma máquina. É uma As máquina. pecinhas também vencem, né? Vencem. Vão dando os desgastes vai dando naturais. desgastes. Tem até uma amiga minha tava falando sobre um poema do Pedro Bial, né? Que fala bem assim, cuide dos joelhos. Que fala sobre isso, né? Que o primeiro que cobra o corpo é o joelho, né? É verdade. Se dá algum problema, para o corpo inteiro. Aí fala assim, então assim, a saúde o corpo da gente é o nosso maior bem. Então, quando a gente conseguir manter ele... É aquela história, você vai viver até os 80 ou sobreviver até os 80, né? Existe uma grande diferença. É uma grande diferença. Tem até um vídeo que postaram esses dias, mandaram num dos grupos lá, tinha 2 senhores. Eram os dois, assim, acho que uns 70 anos, não sei se idade, isso. Mais ou menos, mas aí o senhorzinho colocando tênis, correndo o outro numa maior dificuldade. Isso foi uma propaganda que eles fizeram no Canadá, diferente, né? Aí assim, eu tava até assistindo um vídeo do professor Rogério Camões, que é um treinador lá de São Paulo. Ele treina vários atletas de MMA, né? De parte física, né? E ele tava falando sobre isso, sobre o que é a primeira coisa que você precisa quando você nasce para você conseguir andar. Força. Você precisa de força. Você não consegue andar, é igual o bezerro quando nasce. Ele não tem força nas pernas, ele vai criando, né? Quando você começa a movimentar. E qual que é a primeira coisa que você perde quando você envelhece? A força. É a força. Exatamente. Nossa, faz todo sentido. Então, assim, a gente tem que treinar a força o resto da vida. É verdade. Pra chegar até lá... Bem. Bem. Ativo. Se você vê a maioria dos idosos que tem uma vida mais fora do padrão, passou ali dos seus 90 anos, são pessoas que sempre foram muito ativas. Às vezes não só ativa em fazer atividade física, eu falo ativa de tudo, porque hoje a gente tem muita facilidade, né? A gente não vai a pé pra escola, igual a minha mãe ia, andava 10 km pra ir, 10 km pra voltar. A gente pega Uber, táxi, vai de carro. Tem bicicleta, tem pai, tem mãe. Entendeu? Então assim, você pega, você não vai na padaria comprar um pão a pé. Verdade. Né? Então assim, você é muito menos ativo. Então isso faz com que a gente tenha a nossa capacidade de nosso tempo de vida bem menor. É verdade. Também. Então, os hábitos, né? Vamos subir escada. Voltamos de novo sempre na palavra do hábito, né? Subir escada, carregar a compra não só com um lado do corpo. Isso é um hábito também. É verdade. A gente sempre carrega do lado mais forte, né? Aí você vê com o lado menos.
isso é verdade. Assim, qual que seria a orientação? Porque eu falo assim, que dica a gente dá, mas dica não é regra e nem receita. É algo para compartilhar que vai ser bom, né? Então, o que você compartilha hoje aqui para quem está acompanhando, para quem está assistindo, e eu sei que vai compartilhar esse vídeo para mais pessoas, de tudo isso que você viveu, de toda essa transformação de vida que você teve, qual que é a dica para quem hoje está assistindo e falando assim, pô, eu preciso dar um start na minha vida? Você falou a palavra, start, começar. Porque essa história que eu vou esperar acabar, vou esperar segunda-feira, seu corpo não sabe o que é final de semana, não sabe o que é feriado. É verdade. Né? Ele só sabe o lado biológico, a hora que você vai dormir, a hora que você vai acordar e que você tá com fome, com sede, é isso que o seu corpo sabe. Ele não sabe o que é sábado, domingo, feriado. Não esperar a motivação, né? A gente falou, ela vai acabar. É verdade. Uma hora ela vai acabar. Você vai ficar motivado no resultado e vai chegar... Já teve meses que eu fiquei mais de 6 meses sem mudar nada. Nossa. Nada. E eu ficava, cara, o que tá acontecendo? Aí do nada, pum. Vem. Aí Então, quando vem também... Aí assim, essa questão da motivação e também se inspirar em pessoas que vão te trazer resultado. Que pode te agregar resultado, né? Porque... Tem pessoas que vendem facilidade. Não se engane com isso. Isso é muito importante, as pessoas terem essa consciência. Não existe facilidade. treino milagroso. Não existe resultado fácil. E não existe milagre, gente. Só cai nessa quem quer. É igual assim, tem uns produtos que vendem aí, umas marcas. Aí põe um cinto aqui. Ele fica assim. Aí tá o cara com a barriga toda trincada, a mulher com a barriga toda chapada, né? Aí, você vai ficar com o abdômen, não sei o que, tal. Aí você pega, mas aí você tem que manter uma boa dieta. Se você manter uma boa dieta, é lógico que você vai conseguir ter resultado. Não é o cinto, é a dieta. É a dieta, gente. Então, assim, Vamos ser mais inteligentes. Começar a pensar, filtrar melhor essas informações, né? Porque a gente o corpo da gente é preguiçoso, né? A gente quer o mais fácil, né? Com certeza. Se eu pudesse conseguir fazer o que eu faço deitada lá em casa, seria ótimo. Não, você só deitar, colocar um aparelhinho na sua cama, aí você já vai acordar com a barriga trincada. Não existe isso. Quem que não quer um trem desse, né? Eu queria, mas só que aí aquilo que a gente tô batendo na tecla faz hora. Resultado fácil. Tem uma consequência sempre na frente. Você vai pagar. Aqui no nosso programa, no final, né, antes de encerrar, a gente tem o outro lado da história, né? Ele já até falou, o que eu vou falar agora, né? Não, para você contar, assim, qual é o seu outro lado, né? Porque nós contamos que sua história de transformação de vida, né? Porque se eu tivesse que dar um título para esse episódio, eu falaria que é transformação de hábito que transforma a vida. Mudanças de hábitos que transformam a vida. Porque você olha para trás, você tinha uma vida. Hoje você ganhou a vida. Né? Então você ganhou, mas foi uma mudança de hábitos que te deu uma nova vida. Sim. Uma nova pessoa. Né? Sim. Mas o que nós e quem está em casa precisa saber mais sobre você? Eu descobri que você cozinha, mas quais são os seus pratos preferidos, né? E sobre religião, política, o que você quiser falar. Tá. Falar um resumo de mim. Eu sou Eliomar de Souza Mota. Hoje estou com 34 anos, fiz agora recente em janeiro. Novo. Ganhou outra vida, né? Eu sou engenheiro, sou formado em engenharia ambiental e engenharia civil. Eu morei muitos anos na cidade de Várzea Grande, até meus 16, 17 anos, então, um bairro de periferia, sempre vim de uma família muito humilde, minha mãe sempre me ensinou valores, a estudar muito, que é a minha arma de mudança de vida, que seria o estudo, que era a única coisa que ela poderia me dar, né? Que seria o estudo. Então, assim, até emociono porque eu sei tudo que ela passou para fazer com que eu estudasse, tudo que ela precisou passar, né?
E aí eu sempre fui muito determinado nessas questões, muito focado no que eu precisava fazer. Então, eu fiz faculdade, minha primeira formação de engenharia ambiental, eu sou técnico de edificações também, eu fiz 2 pós-graduações já, e parece que eu tenho 50 anos. É muito foco, gente. Aí, assim, eu comecei faculdade, eu pegava 6 horas de ônibus por dia para ir para faculdade, trabalhar. Eu fiz 2 cursos ao mesmo tempo. Na época eu fiz curso técnico, eu trabalhava à tarde, estudava à noite, eu só tinha madrugada para fazer meus trabalhos todo dia. E isso foi durante 4, 5 anos da minha vida, foi assim. E sem R$1 no bolso, praticamente, né? E tive que... Como o brasileiro fala, na fé. Minha história não é diferente de muitos, não, que a maioria desse jeito. Tinha muita gente que ia no ônibus comigo, que era a mesma história ali. Tava todo mundo no mesmo barco e, graças a Deus, tem muitos que estão muito bem. Que bom. Hoje em dia, né? Professor de educação física, advogados e Legal. vários outros aí que eu conheci todo esse trajeto, né? E minha vida foi assim, eu perdi meu pai muito cedo, né, com 11 anos, não foi por conta de... ele teve um AVC, né, e felizmente faleceu, e por acaso meu pai faleceu na obra, meu pai era servente de pedreiro, e hoje eu trabalho com obra, né? E assim, eu sempre... Vale por acaso. Na verdade, eu sempre quis. Minha Que profissão, bom. eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Que bom. Então não é um trabalho. não, é a eu me vida, divirto né? fazendo o que eu faço. Pra mim Isso é a sua vida. maior alegria minha é resolver problema da minha área. Porque eu vendo resolução de problema, né? Resolvo, construo sonho das pessoas, né? Tipo, todo mundo tem um sonho de ter uma casa bonita, né? Todo mundo tem o sonho de ter sua empresa certinha, né? Sim. E eu vendo isso. O meu trabalho é isso. Chegar e trazer o melhor que eu posso, o meu 100%, para deixar que espelhar o seu sonho ali, né? Legal. E aí eu sempre fui assim, eu tenho um irmão que... inclusive minha família mora na região da sua família, que é do CPA. É verdade, você morava lá, Eu né? morava no CPA, depois quando 18 anos eu mudei aqui pro CPA, pra Cuiabá. E eu tenho um irmão, minha mãe, sou casado com a Leise. Hoje a gente não tem filhos, né? A gente mora aqui no Imperial. E nós somos assim, nós estamos todo dia acordando cedo, como todo brasileiro, trabalhando, estudando, acreditando que a gente pode melhorar. Sim. Dificuldade tem todos os dias, como qualquer um outro. Sim. Mas a única coisa que eu posso fazer é continuar. Isso. Todo dia, continuar. O problema vem, a gente pega, derruba e continua. Sempre tem a pedra no caminho, né? E aí você tira a pedra e continua. E vai indo, vai indo, vai indo. Graças a Deus, eu não tenho o que reclamar, tem tudo andando muito bem. Minha empresa graças a Deus, está crescendo bem, está tendo bastante resultados bons. Frutos, né? Que a gente está plantando para conseguir ter esses resultados. Né? Que bom. E religião? Eu sou católico, né? Eu sou batizado, casado na igreja católica. Como diz vovó, né? Tudo certinho. É. Tudo certinho nos conformes. Mas isso é muito legal. E qual que é o prato, assim, de comida que é a sua especialidade? Que você fala assim, quando alguém quer comer algo, fala assim, não, ele é o mais sabe fazer. Geralmente, quando recebo pessoas em casa, eu faço churrasco, né? Eu faço churrasco, né? Mas eu sei fazer bastante prato, cuiabano, cozinhar ali a galinha com arroz, o bobó de galinha. Da próxima a gente já organiza. Como que eu perdi perdeu, não falou nada. Já ia trazer aqui a cumbuquinha. Era pra trazer já, pra vocês provarem, não falaram nada. Mas tá bom. Sandra... Nossa, muito interessante, né? Uma coisa que você estava falando aí da sua profissão, né? Que você ama fazer. Eu vejo nele, assim, essa verdade no que ele faz. Sim. Tanto no seu processo, né? Nessa determinação que você tem, no estudo, no seu trabalho agora. Gente, como isso é importante, né? A mudança de mentalidade que você vai tendo em relação àquilo que você quer para sua vida. Isso é verdade. Né? E a gente vê muito isso em você. É muito interessante, gente.
muda toda uma história. Sim, na verdade, assim, como eu disse, toda a mudança que eu tive, eu superlativei todos os demais, né? A minha profissão, eu comecei a ter, falei, cara, se eu consigo treinar, eu consigo fazer melhor aqui. O que eu preciso fazer aqui, né? E aí você vai criando aquele gatilho, aquela vontade de conseguir mais, né? É a ambição sadia. Sadia, né? Verdade. E assim, eu consigo ver em você também a busca por fazer bem feito. Sim, né? Isso é muito importante. Vencer a procrastinação e a pessoa ter isso que ela precisa, não pelos outros, mas como faz bem pra gente buscar fazer bem feito tudo que a gente vai fazer. Sim. Meu pai sempre falava, independente do que você vai fazer, faça bem feito, porque por onde você passar, você vai deixar sua marca, boa ou ruim. Sim. Né? Você tem um profissional que trabalha com você. Se ele for ruim, quando alguém pedir uma orientação dele, uma informação, esse não. Esse aí, ele fez isso, esse aí não indico. Imagina, a gente servir. Então, quem que você quer ser? A pessoa que as pessoas vão dizer, não, esse aí, esse é esforçado, faz bem feito, tem comprometimento, é compromissado. Então, isso é para a vida. Não é só eu trabalho com o Leomar, eu vou fazer bem feito porque ele me paga melhor. Eu vou fazer com a Sandra meia boca porque a Sandra já não me paga muito bem. Não. Eu penso que o que você mostra é que buscou fazer bem feito tudo que você faz. Então, é por pessoa, isso, né? É da pessoa. E isso traz os resultados, né, Leomar? Sim, com certeza. Eu acho que quando você não entrega 100% ou 110%, você tá com uma chance muito grande de errar. É verdade. Porque você tá tirando o foco. É aquilo que eu falei. Eu tenho um problema, coisa tira minha atenção fácil. Então, se eu não deixar aqui muito blindado para eu conseguir fazer, eu não vou conseguir fazer. Então, assim, eu quando estava estudando, na época que eu estava faculdade, escola, eu sempre tive dificuldade de aprendizagem por conta disso. Então, o que acontecia? Eu tinha que estudar 10 vezes a mesma coisa e o outro estava estudando uma. Então, eu sempre perdi mais tempo que o outro. Então, eu tive que fazer o quê? Tem alguma coisa que está tirando minha atenção. Eu não sei estudar. Tem que aprender a estudar. Aí eu comecei a aprender a estudar. Aí diminuí esse tempo. Então, assim, são melhorias que vão fazendo você ter resultado. Lógico que eu tenho meu resultado no meu tempo. Isso. O meu isso tempo é de resultado. Cada um vai ter seu time, mas tem que fazer. É assim, eu não tive opção. É assim, não tem opção. Tem que fazer isso. E se você acorda todos os dias, tem que ter essa mentalidade. Acordar para fazer o bem feito. Lógico. Você vai fazer uma comida mal feita para você comer, para você almoçar? Isso mesmo. Aí você vai lá, nossa, olha só. Nem você come. Nem você come e fala, meu Deus, pessoal, para. Nem eu quero. É verdade. E você já participou de muitas corridas, né? Quando que foi que você entrou pra corrida? Você falou, pronto, agora... Na verdade, assim, a corrida nunca foi meu foco. Assim, participar de evento de corrida. Eu participo... Por hobby? Por hobby, algumas vezes ou outras. Mas você gosta? Teve uma época que eu tava rato de corrida, né? Eu tenho lá um jogo de medalha lá, deve ter umas 30, 40 medalhas lá de participação. Eu sempre participei, mas hoje não é muito meu foco, até porque... Eu tenho um problema no meu joelho e eu não posso ficar tão desgastando assim. Você participa mais por divertimento. Uma outra assim, mas frequentemente não, porque me desgasta muito. Legal. Bom, Leomar, quem quer saber mais sobre sua rotina de treino? Pode seguir lá. Qual que é o seu Instagram? Segue lá no Instagram, @Leomar_Mota. O Instagram é aberto. Se você não quiser seguir, quiser dar uma olhada antes, tá lá. Eu faço bastante reels lá de vídeo de treino, de como que eu treinei. Nossa, negócio. Muito peso, eu vejo lá. Falo, credo, meu Deus, esse povo não bate bem da cabeça. Mas é porque você já tem uma força agora, né? Mas se você olhar do começo pra agora, lá você vai ver que tem uma evolução. Se você pegar do começo assim, lá no final, até agora, tem uma evolução de treino já.
Eu olho eles postando uns vídeos assim com aqueles pesão, eu falo, meu Deus, o que é isso? Esse cara é tudo doido da cabeça. Mas é justamente porque hoje você já tá num nível assim, você teve uma constância, hoje você já tá com essa força, com essa resistência. Mas não foi que ontem eu comecei e fui fazendo isso. É cada dia um pouquinho, e às vezes você tem que voltar, regredir para continuar mais. Porque às vezes você tá ali num nível de cansaço alto, você tem que diminuir para descansar o corpo, para depois voltar ali naquele ritmo. Então, assim, é uma consciência mesmo do dia a dia, né? Até porque eu preciso trabalhar, não pode ficar machucado. Não tem esse pequeno detalhe, né? Tem isso, né? Tem que estar disposto para trabalhar. Se a pessoa eu vou lá e me mato, no outro dia eu tô deitado na cama porque eu não consigo trabalhar. É só um detalhe, né? É verdade. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários qual foi a parte da entrevista que mais tocou na sua vida, que você mais se identificou. Se você também tem alguma dúvida, alguma pergunta que você quer fazer para o Eleomar, deixa aí nos comentários, segue ele lá nas redes sociais dele. E obrigado pela sua participação, foi um prazer ter mais uma vez, aqui. Eu agradeço muito o convite de vocês. Se precisar mais alguma vez, com certeza, nós vamos voltar aqui para conversar. Com direito a quitutes e tudo. O próximo papo vai ser sobre gastronomia. Porque, olha, mas foi muito bom compartilhar sua história, Eu conheci o Eleomar lá na academia, né? E eu sempre falava, gente, essa aí é uma história, porque eu falo que eu gosto de compartilhar histórias boas, porque histórias boas, ela motiva outras pessoas, né? Então eu falei, não, Eleomar tem que ir lá, uma hora ele vai ter que ir lá compartilhar com a gente, porque por detrás de uma história tem sempre os bastidores, é como uma gravação. Sim, ninguém vê os bastidores da gravação. Ninguém vê o sangue derramado ali atrás da batalha, né? Isso aí. Sandra. Bom, né? Mais uma história emocionante de superação de vida aí, né? De força de vontade, né? Muito feliz de participar de novo. E vamos nessa. Então é isso aí, pessoal. Esse foi uma história sensacional. E essa história não pode ficar só aqui, né? Então compartilha aí mais uma vez. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Clica aí no sininho para você não perder nenhuma história. Toda quarta-feira, às 19 horas, nós temos um episódio novo aqui no nosso canal. Então, eu espero você no nosso próximo episódio, que também vai estar sensacional. Até mais!